Já era esperado, né? Muito tempo que a gente está tentando marcar isso, né? De conversar e fazer alguma coisa junto. Então, eu Sim. queria que se apresentasse, porque o pessoal precisa te conhecer. Quem é a Vast? Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Vaste Máximo. Na realidade, é Vaste Denilson Máximo, né? E tem mais nomes agregados, né? Vaste Denilson Máximo Amâncio Oliveira. E E assim, nasci na casa do Senhor, né? Desde criança sirvo ao Senhor Jesus. Tive o prazer, né, de nascer num berço cristão. Porém, eu tive meu encontro com o Senhor mesmo, né? Com os meus 18 anos. Aos 9 anos, eu levantei minha mão para Cristo. Ouvi glória a Deus. a palavra me tocou fortemente, e aos 9 anos aceitei o Senhor. Mas tive um encontro todo especial com Deus aos 18 anos. Mesmo nascendo num lar evangélico, sendo filho de crente, nós temos que ter, né, é, esse contato com Deus, né, saber quem é Ele, ter intimidade com Ele. E não que eu não tivesse intimidade com Deus antes, eu sempre tive, né, até privilégio de tê-lo na minha vida. Mas, assim, aos 18 anos eu tive uma experiência incrível e eu aceitei ao Senhor de uma outra forma, que foi não servi-lo por um costume e nem por religiosidade. Né? Sim. Não porque minha mãe, minha avó me levavam, não porque meu pai cultuava o Senhor e depois ele foi ser pastor, não por isso. Nada disso. Eu fui conhecer o Senhor na profundidade, porque eu encontrei o amor de Deus, senti aquele aconchego e deixei a religiosidade daquilo que eles tinham, dos antigos, me deixaram, e eu fui fazer como Jeremias diz, né? Ele achou a palavra e logo ele a comeu, ele alimentou, ele se sentiu tão feliz. Então eu senti esse gozo do Espírito Santo de não deixar a religiosidade mais me tocar, mas deixar a essência de Deus, Cristo, me tocar. Hoje eu digo que eu tenho Cristo em mim, amém? Tenho Você meus lembra, defeitos, minhas falhas, mas assim, tenho Cristo na minha vida. você lembra como que foi, Vast, para falar para o pessoal como é que foi? Porque é bem diferente, né? A pessoa que nasceu no Evangelho, né? E mesmo assim ainda teve um encontro, uma experiência com Deus, né? Porque eu sempre tenho falado no canal, né, de coisas assim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Como é que foi esse momento? Então, Diogo, foi especial para mim porque eu estava vivendo um momento difícil. Eu tinha saído da minha cidade, né, de Viçosa, e nós fomos morar no Rio de Janeiro. E chegando lá, nós vivemos experiências incríveis, incríveis ali. E meu pai pastoreando uma igreja, e minha mãe adoece. E eu fico com meus irmãos, né? Ali cuidando, ajudando, com a responsabilidade de lavar a roupa do meu pai, uniforme de trabalho, de fazer a comida dele, fazer a marmita dele, e a minha responsabilidade de estudar e de manter a casa, porque eu também estava trabalhando. E nessa dificuldade, eu via minha mãe assim, mais que morta do que viva. Perdeu ali
a parte da memória, né? Então ficou muito tempo sem nos responder direito. E Rio de Janeiro não era assim a minha casa, né? Eu não Sim, conhecia o Rio de Janeiro totalmente, hospital, essas coisas. E eu dependi mais de pessoas não crentes do que dos crentes. Porque a igreja que é onde a gente tínhamos ido, nos fechou a porta. E o pastor, ele falou conosco assim, ele era rico, ele falou conosco assim que não permitia a minha mãe entrar no carro dele para ele levar no médico. E minha mãe era pobre e preta, então ele não permitia, então nos discriminou. E a partir daquele momento, eu não me lembro de um dia que ele me levou no hospital ou um dia que ele ofereceu apoio para a gente. E ali a gente começou a sofrer as dores do evangelho, do ministério, né? E minha mãe, sofrendo tudo isso, eu dei uma bactéria no meu estômago e comecei a passar muito mal. Dali o meu cabelo caiu e eu fiquei assim, não vou dizer depressiva, não, porque é muito forte uma depressão, mas eu fiquei assim, muito muito ansiosa, sim, pré-depressiva. Não foi uma depressão, porque Jesus não deixou isso acontecer, Diogo. sim, Então, eu pedi ao Senhor que passasse comigo desse vale. Falei, Senhor, eu não sim. aguento mais. Eu sei que se eu me matar, se eu me suicidar, eu já vou direto para o inferno, já estou condenada. Então, eu prefiro que o Senhor me leve, ao invés de eu ficar aqui sofrendo e vendo minha família sofrer dentro do Rio de Janeiro. E aí, Porque pronto com Deus, né? De colocar para ele o desafio, né? o desafio. E Deus não aceita isso, porque se Ele está te provando, você tem que esperar até o momento de você vencer, né? E eu estava Sim, sendo provada, já tinha vivido várias provações, sabia que Ele iria ser comigo, mas eu tinha cansado da guerra. E aí eu tive a experiência com Ele de morte e vida, porque eu tinha dado uma crise de gastrite nervosa, ali passei muito mal, e eu passei por um sono profundo, onde eu fui até o vale da sombra da morte ali, sabe? Eu via meu corpo na cama, sem poder voltar, sem poder fazer nada, e alguém foi me buscar. E nesse sonho que alguém vai me buscar, a pessoa me chama pelo nome e quer me levar à força. E entrou três pessoas que eu não podia ver o semblante de tão resplandecente na minha frente e falou para a pessoa: você só deve conduzir, não deve tocá-la, não deve fazer nada com ela, levar para lugar nenhum sem que nós permitimos. Então, ali eu tive um encontro com Deus. Quando eu voltei, eu estava pedindo a Deus que tivesse misericórdia de mim, né? E retirei aquela palavra, pedi perdão ao Senhor por ter pedido a Ele para me levar. E caso se Ele não quisesse, eu queria me matar de tanto desespero, de tanta dor que eu estava sentindo naquele momento. Quando isso faltava alguns dias para o meu aniversário. Eu faço aniversário de 19 de janeiro, né? Aí, quando deu de 19 de janeiro, eu sofrendo ainda aquelas dores, porque eu fiquei completamente gelada. Os meus olhos ficaram completamente vermelhos. Eu fiquei alguns dias sendo, tipo, movida na cama pelos meus pais, entendeu? Pelo meu irmão, porque de tão dura, eu fiquei gelada, minhas costas ficou muito gelada. E deu o dia do meu aniversário, eu fui para a igreja. Era uma consagração de manhã, e quando eu chego lá, eles fizeram um bolo para mim de aniversário. E havia uma mulher que entrou, eu não sabia que seria pregadora, e ela falou assim: Olha, eu vim aqui somente por causa de uma pessoa. Eu estava no meio da multidão e ela me apontou e falou comigo assim: É com você.
É com você, eu deixei meu filho no hospital e vim falar com você, porque Deus mandou eu falar com você. E eu fiquei assim, antônica, né? E ela começou a descrever que eu tinha passado pelo vale da sombra da morte. Glória a Ela Deus. começou a descrever que Deus, ele fez aquilo comigo porque ele queria que eu vivesse e para contar o que ele queria. Para contar que às vezes nós não estamos aguentando, mas existe uma força extra aí que vem dele e que nós devemos Sim. somente esperar nele. E a palavra de Deus vai dizer, eu não me lembro qual o capítulo de Jó, aonde que vai falar que o Espírito do Senhor me deu vida. O Espírito Todo-Poderoso está em mim, o Espírito do Senhor me deu vida. É como se fosse assim. E Deus me trouxe esse versículo naquela hora no meu leito ali. E eu vi que ele tem poder para tirar e dar vida. E eu respeito Glória. isso muito hoje em dia, sabe? E naquele dia, o Senhor falou comigo de tão grande forma, porque eu pensava, Diogo, que eu não iria mais sorrir, eu não iria mais ter felicidade. Eu achava que minha avó, os crentes de antigamente, eles passavam Deus para a gente de uma forma tão rude, que Deus parecia ser aquele que só cobrava, aquele que só castigava, aquele que não passava uma felicidade, somente uma seriedade de cobrar e de matar e de julgar. Então eu aprendi isso. A parte Mas da naquele graça, dia, sim. a parte da graça não era ensinada, né? Não era Sim, mostrada. não era ensinada e eu vivia com aquilo, não com o temor do Senhor, né? A palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor é princípio de sabedoria, né? Então, E assim, eu acho que me faltava muito, ainda me falta muita sabedoria, mas eu não temia o Senhor por conhecê-lo, ou pela essa graça que ele nos traz, pelo amor que ele tem por nós. Não, era aquela coisa forçada. Se você não fizer isso, se você não estiver no pé do Senhor, se você não for assim, você vai morrer, você vai para o inferno. É aquele julgamento, né? Então eu ficava com aquele medo, então eu temia o Senhor, né? Esse temer. E aí, Diogo, é interessante que aquele dia, no dia 19 de janeiro, daquele dia, Deus mudou minha história, aonde que Deus falou comigo assim, eu achava que Deus não ria. E ele falou comigo, eu te esperei até hoje. E eu já estava louvando o Senhor tão lindamente, sabe? mas nesse meio todo que você se converteu, né, qual foi o start para você se achar como cantora, como ministra de louvor? Como é que foi esse momento também? Sim. Então foi tudo nesse dia aí que eu descobri alguma coisa que eu Nossa, estou carregando para a minha vida inteira, sabe? Mas quando eu tinha eu não lembro qual idade que foi, que eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu estava louvando no banheiro. Sabe quando você canta assim com aquela voz de taquara rachada? Eu estava mais nova. E meu pai falava assim, meu Deus, ainda tá errado. E eu cantava com ele muito na igreja. Aí eu falava, não sei o que ele quer de mim, não sei o que ele quer de mim. Mas naquela época eu cantava. Não tinha recebido uma graça ainda, né? Cheguei no a gente banheiro. acaba tendo anseio de colocar para fora tudo que está vindo dentro da gente, né? O Espírito Santo vem loucamente pedindo, coloque para fora isso, coloca para fora isso. Eu acho que é isso mais ou menos que você sentiu, né? Sim, Só não sim. sabia como. Não, e eu gostava de entrar no banheiro e cantar, né? Eu gostava muito de cantar, indo da Aline Barros, da Shirley Cavalhais.
E nesse dia eu decidi cantar o hino da Gili Cavalhares. Eu gastei quase uma caixa de água inteira na minha cabeça. Estou lá cantando, né? De repente eu recebi a presença do Espírito Santo dentro do banheiro. E eu comecei a cantar. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Aleluia! Deus pode fazer fluir água da rocha. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Gente, que coisa maravilhosa. Nesse momento, meu pai falou assim comigo, sai do banheiro agora, sai. Aí eu falei assim, não, vou sair não, vou acabar de cantar. Aí, não, sai agora. Eu duvido que você cante do mesmo jeito. Aí, né, mas eu tava cheio do Espírito Santo. Aí eu fui lá, cantei, nunca mais esqueci. Mas a liça faz a gente esquecer de algumas coisas. O problema faz a gente esquecer de algumas coisas. Aleluia! Ô, glória! Os problemas tomam conta da gente. Aleluia! E esquecemos dos momentos que nós vivemos com Cristo. Esquecemos que Ele é maior e que Ele proverá. E que tudo tem sentido, sim, porque não cai uma folha da árvore. Aleluia, se Ele não permitir. Eu estou falando com alguém que está aí do outro lado. Escute bem. Tudo que está acontecendo na sua vida neste momento é porque Deus está deixando. Deixa Ele controlar todo o seu ser. E quando você entender que é pela graça que você tem que viver e que Ele quer te conduzir em toda a sua maneira de viver, no seu respirar, e que você deva deixar tudo no altar de Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa, Ele vem e a graça dele cobre todas as coisas. E você será mais que vencedor. Não sei se você está entendendo essa palavra. Deus tem coisas grandes na sua vida. Isso não é um jargão de um pregador. Não, 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 não. Isso que eu estou falando, eu estou sentindo um impulso do Espírito Santo para impetrar essa palavra na sua vida. Glória a Deus. Para impetrar essa palavra na sua vida. Preste bem atenção. Porque o que nós temos visto, Diogo, é repetições de muitas coisas. Os ministros estão tomando conta das igrejas de uma forma que eles não estão deixando Jesus reinar. Olha, a religiosidade está reinando, o querer do homem está reinando. Aleluia. As imposições do homem estão reinando nas igrejas com mão forte. E as pessoas estão perdendo o sentido, perdendo a melhor coisas do mundo, que é a palavra de Deus e a essência do Espírito Santo em nós. As pessoas não estão conseguindo sentir o Espírito Santo. As pessoas não conseguem ouvir a Jesus falar. E o que está acontecendo? Os louvores estão tomando tanto lugar da palavra de Deus, o lugar do Espírito Santo de Deus, que muitos estão vivendo por emoção e não estão vivendo por Cristo. Glória a Deus. Não estão sentindo isso, eu preciso de falar isso. Eu preciso de voltar ao primeiro amor. Aquele dia que Jesus me encontrou lá no Rio de Janeiro, a qual eu estava abrindo mão da minha vida. Jesus falou comigo, eu estou te esperando até hoje. Eu falei com ele, mas eu estou louvando para o Senhor. Só que ainda não te entendo, Jesus, eu não te entendo. Eu acho que o Senhor não sorri. E ele disse para mim, eu tinha falado isso antes. E aquele dia ele falou comigo, eu trouxe esta mulher para falar com você. Que eu sorri, sim. Aí me mostrou na palavra, eu falei, Deus, quanto o Senhor é feliz.
Aquele dia eu aprendi o amor de Deus. Glória a Deus. Eu quero, sabe, Diogo, que as pessoas param de escravizar, que os pastores param de escravizar os cristãos, que os ministros não subam até a tribuna de Deus para querer mostrar a melhor palavra, mas que eles tenham, aleluia, o compromisso de levar esse evangelho, não para ter uma hierarquia dentro de uma igreja, não para subir como um pastor, não para subir como uma missionária, uma pastora ou um título, mas como lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aquele Jesus que subia, aleluia, nos montes e pregava para as pessoas tão simplesmente, e que pessoas eram curadas através da palavra dele. Sim. Jesus quer ter esse encontro com a igreja dele. Existem muitas pessoas doentes, oprimidas dentro das igrejas. As pessoas estão envelhecendo as suas mentes. Jesus está falando conosco, renovai-vos o vosso entendimento pela graça, e as pessoas estão sentadas dentro de um templo, simplesmente sentadas, repetindo o que todos os dias elas fazem. Aquele dia que eu encontrei com Jesus, ele estava dizendo: tira essa capa e vive para mim. Glória eu era assembleiana. Talvez eu era batista, talvez tinha um monte de miticismo de igrejas em mim. Tinha um monte de títulos em mim. Hoje em dia, não. Se você me perguntar, eu não tenho uma igreja. Talvez eu tenha sim. Eu participo de uma denominação que eu acho que Jesus vem ao meu entendimento lá. Eu tenho uma liberdade de, aleluia, de comer da palavra, de sentir Deus falar comigo. Eu tenho a liberdade de saber que eu não estou cativa espiritualmente. É por isso que eu estou lá. E eu tenho um pastor que me cobre. Eu tenho a cobertura espiritual. Esse chama Admilson Alberto Amâncio, é o pastor Admilson, é o anjo da minha igreja. Mas no dia que eu estiver vendo alguma coisa que ele está manipulando alguém, que ele está manipulando a fé de alguém, eu falo com ele: não faça isso, porque Jesus é o rei dos reis. As pessoas têm que saber o que é o reino. As pessoas têm que saber que Jesus está voltando e que ele vem reinar sobre todos. Muitos querem ser pastor, muitos querem ser missionários, muitos querem título, mas não sabem o que é o reino. O reino é a graça de Deus. Ele nos deu isso através de Jesus, quando Jesus subiu até a cruz do Calvário. E quando ele, aleluia, ascendeu, foi até o céu vivo, ressurreto, ele é a prova da nossa justificação e que vai vir nos buscar. Não só nos sarar. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Jesus quer sarar você, querida. Tem uma querida aí que está com o coração muito machucado. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus quer sarar você. As marcas que a igreja te fez, a igreja não, que as denominações te fez, que o homem, né, que foi chamado para ser o anjo da igreja, às vezes te causou, alguém da sua igreja te causou, querida, apaga tudo isso. Venha para Jesus. Fala: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Mora em mim, Senhor. Toma conta da minha casa, toma conta do meu ser. Você é casa de Deus. E Deus quer fazer isso. Foi isso que Deus fez comigo, Diogo. Aí eu entendi que louvar a Deus é muito mais do que eu abrir a boca e uma voz sair. Quando eu estou ministrando ou estou conversando com alguém que está aprendendo a cantar, alguém que veio até a mim, me ensina a cantar, eu falo com a pessoa: você sabe cantar? Aí a pessoa fala: não, mas minha voz é de taquara rachada. Eu falo: você sabe cantar. Então, o que eu ensino? Busca o Espírito Santo de Deus, busca Deus, começa a orar, começa a clamar ao Senhor. De repente, o Espírito Santo vem e enche, meu querido. É coisa de papai do céu. É coisa de papai do céu. Então, não importa se está louvando errado, se está louvando certo. O que importa é ser em espírito, em verdade. Glória. Não tem segredo, não existe segredo.
É só abrir a boca para Papai do Céu, gente.